Meu filho ou o meu paciente bateu a cabeça. O que eu devo fazer e com que eu devo me preocupar? Eu recebo essas perguntas muitas vezes no meu dia a dia. E nós vamos entender quais são as respostas agora, em Conexão Neural. Realmente, a preocupação das mães, dos pais, das famílias, dos pediatras tem base. Porque a pancada na cabeça, o traumatismo craniano, é um risco para o cérebro da criança. Esse cérebro que é a matéria mais nobre do universo, como eu costumo dizer, porque ela tem o potencial de se desenvolver, de se transformar naquilo que ela quiser, principalmente nos futuros cidadãos da nossa sociedade. Então, o cérebro da criança é um sistema nervoso em desenvolvimento. Portanto, apesar de tão especial e capaz de adaptabilidade, ele é vulnerável, ele é sujeito a agressões como as pancadas, como os traumatismos, como a gente chama. Então é importante sim a gente saber como agir, com o que se preocupar quando a criança bate a cabeça. E eu já vou adiantando que a principal preocupação nesses casos deveria ser a prevenção. Evitar que aconteçam os traumatismos é sim o melhor jeito de enfrentá-los. Por isso que a gente tem campanhas e a nossa Sociedade Brasileira de Neurocirurgia Pediátrica está sempre envolvida nessas campanhas, como, por exemplo, o Maio Amarelo de prevenção aos acidentes no trânsito, a conscientização quanto ao uso do cinto de segurança, quanto ao uso de capacetes em atividades esportivas como skate, patins, patinete. E a criança precisa, sim, estar ao ar livre, estar longe das telas, estar fazendo atividades físicas, porém com segurança para evitar riscos ao seu sistema nervoso. Esse sistema nervoso que está sujeito a sofrer traumatismos desde o momento do parto. Por exemplo, quando a cabeça do bebê precisa fazer uma modelagem para passar pelo canal de parto natural. Se houver uma desproporção entre a cabeça do bebê e a via de parto, pode haver aí choques que resultem em traumatismo já no parto. E quando o obstetra usa instrumentos que são adequados e têm indicação nos casos certos, como os fórceps, mas quando eles são usados de maneira um pouco mais agressiva, pode haver traumatismo também nesses momentos. E aí o recém-nascido pode evoluir com algumas coleções ou hematomas no seu couro cabeludo. E a depender de onde elas se localizam, eu posso chamar de caput sucedâneo, posso chamar de céfalohematoma, a depender de onde se localiza. Em geral, essas coleções, que são protuberâncias amolecidas no couro cabeludo do crânio do bebê, não trazem perigo, não são graves. Mas é bom, sim, que o médico esteja sabendo e acompanhando para o caso de aumentarem e representarem alguma ameaça, receberem o tratamento adequado no tempo certo. E aí depois a gente vem para a fase dos lactentes, dos bebês nos primeiros meses, e aí eles começam a rolar, a sentar como é desejável, a desenvolver os seus marcos do desenvolvimento neurológico, como a gente chama, e aí eles começam a ganhar alguma autonomia de movimentação, e isso impõe risco. Então, cuidado também na hora de deixar o bebê no berço e puxar a grade, nunca deixar ele sem proteção, porque ele pode rolar. Quem já foi lá no meu consultório vê que mesmo quando eu vou pegar algum instrumento para examinar a criança, eu nunca deixo, mesmo que seja um bebê de poucos dias, que está longe de rolar ainda, eu nunca deixo sem uma proteção, porque a gente não pode facilitar. Mesmo que o risco de acontecer seja baixo, é importante proteger o cérebro da criança, porque as consequências podem ser bastante catastróficas. Então, nessa fase do lactente, a criança bate a cabeça frequentemente. E os pais muitas vezes se culpam, mas é preciso saber que esses traumas de baixa energia, bater em um móvel da casa ou tropeçar e cair no chão, isso é frequente.
E, em geral, a energia desses traumas não é suficiente para provocar consequências graves. Essa já é uma primeira palavra de tranquilidade que a gente gostaria de passar. Tem também um tipo de trauma que é muito frequente, que é a queda da cama. Situação em que os pais precisam buscar alguma coisa ou pegar algo para fazer um cuidado de higiene ali do bebê, ele fica na cama poucos segundos, mas aí rola e cai. Também aqueles casos em que o bebê dorme na cama com os pais, eles adormecem, o bebê rola e cai. Isso é frequente. Em geral, pessoal, também essa queda da cama não tem energia suficiente para provocar sequelas neurológicas graves. Isso é uma outra palavra de tranquilidade que a gente dá. Mas há casos em que nós precisamos saber o que observar e em que casos eu devo levar ao hospital e realizar um exame de imagem. Exame de imagem que, na grande maioria dos casos, via de regra, vai ser uma tomografia. Está aqui uma tomografia de crânio, em um caso de um bebê que caiu da cama, e aqui eu tenho uns pontinhos brancos muito discretos, que só mesmo quem está acostumado consegue ver, que são uma hemorragia subaracnoide traumática. Felizmente, nesse caso aqui, sem nenhum efeito de compressão cerebral, sem necessidade de operar a criança evoluiu sem sequela nenhuma. Mas quais são aqueles casos que eu preciso levar para a emergência e que precisam fazer a tomografia? Vamos lá. Primeiro de tudo, eu preciso avaliar o nível de consciência. O nível de consciência é avaliado pelo médico segundo a escala de coma de Glasgow, em que eu levo em conta a resposta motora, a resposta verbal, quer dizer, a fala, e a abertura ocular, se a criança mantém os olhos abertos ou não, e que tipo de estímulo ela precisa para executar essas ações. É claro que na faixa etária pediátrica, com as crianças, existe uma escala de coma de Glasgow adaptada. Mas isso aqui é papel do médico, do pediatra, do emergencista que vai receber a criança. Por exemplo, a criança não vai ter uma resposta verbal como os adultos. Eu preciso adaptar, por exemplo, para o choro. E aí eu faço a minha análise do nível de consciência. Mas os pais, a família, como é que podem avaliar o nível de consciência para saber se é preciso ou não levar para o hospital? É só ver se a criança está agindo naturalmente. Ora, que ela vai chorar bastante depois de uma queda, de uma pancada na cabeça, isso é natural. Mas depois que o susto passa, ela está acordada, está mexendo nos brinquedos, está interagindo com você, isso é fundamental. E aí eu aproveito também para desfazer um mito que existia antigamente. Aquele de que se a criança bateu a cabeça, não pode deixar dormir, que vai fazer mal. Isso não existe. É porque antigamente o único jeito que eu tinha de saber se a criança estava com o sistema nervoso preservado, não tinha tido uma lesão grave, era se ela conseguia ficar acordada. Então, por isso, tentava-se manter a criança acordada. Hoje em dia não se usa mais esse recurso, porém, se observa o padrão de atividade da criança. Porque se esse padrão estiver diferente do habitual, isso sim, ela estiver mais sonolenta, não despertando aos estímulos, não brincando como habitual, não interagindo como habitual, isso sim é um sinal de que eu devo levar para a emergência, para provavelmente passar por um exame de imagem e por uma avaliação com o médico pediatra e emergencista. Se necessário, será acionado o especialista neuropediatra ou neurocirurgião pediátrico. Quais são as sequelas que um trauma grave pode deixar para uma criança? Déficits neurológicos, se eventualmente atingir uma região da movimentação, da fala, de sensibilidade, de visão. Problemas intelectuais, quer dizer, a aprendizagem pode ser prejudicada em um trauma grave. Por isso é importante a gente ter noção do que observar e quando levar ao hospital. Crises epiléticas podem aparecer como consequência de um trauma grave. E também a síndrome subjetiva pós-traumatismo craniano. Isso quer dizer o quê? Dores de cabeça, tonturas que podem permanecer durante um tempo variável depois da pancada na cabeça. Do ponto de vista objetivo, quais são as lesões que nos trazem receio de estarem presentes? Sobretudo, as fraturas cranianas
ou os hematomas intracranianos. As fraturas, quando elas são lineares, não há um desnivelamento, um deslocamento do osso, não exige cirurgia, não exige um tratamento específico. E os hematomas vão exigir cirurgia quando forem grandes, ocuparem espaço dentro da caixa craniana e comprimirem o cérebro. Vão exigir um procedimento cirúrgico para retirar, para drenar, para evacuar esse hematoma. Em outros casos eu não terei nem fratura nem hematoma. O hematoma que pode ser extradural, subdural, intraparenquimatoso, a depender do lugar do crânio em que ele se situa. Mas em alguns casos eu não terei nenhum nem outro, mas posso ter edema cerebral pós-traumático. O termo técnico mais adequado seria tumefação cerebral. E se eu tiver uma suspeita de hipertensão intracraniana, eu posso usar a instalação de um catéter para medir a pressão intracraniana. Ele vai me mostrar no monitor e eu vou acompanhar a pressão intracraniana. Isso em ambiente de UTI, UTI pediátrica, traumas graves. E aí vem um outro dado importante. Como é que eu classifico o trauma com base no nível de consciência? Eu vi lá que a gente tem a escala de coma de Glasgow. Quem aplica é o médico quando recebe a criança. E se eu tiver um Glasgow 15, que é o máximo, a criança está vigil, está desperta, ou 14, ela está só um pouco confusa, eu chamo isso de trauma craniano leve. De 8 a 13 eu chamo de trauma moderado e um Glasgow abaixo de 8 eu chamo de trauma grave. Então é importante a gente classificar os traumatismos cranianos. Os traumas graves e moderados serão obrigatoriamente conduzidos na unidade de terapia intensiva, na UTI pediátrica, e na UTI a gente pode monitorar com catéter de medição da pressão intracraniana e tomar lá as atitudes que forem necessárias. Então, quando o trauma tem muita energia, é grave, criança com déficit neurológico, com muita sonolência, sem movimentar uma parte do corpo, ou teve uma crise convulsiva, isso é muito evidente. É claro que eu vou levar ao hospital. Agora, uma grande questão é aquele trauma leve. Quando é que eu devo levar a minha criança que caiu, que bateu a cabeça, ela está relativamente bem, mas quando é que eu tenho que levar para o hospital? Isso é uma pergunta que envolve, inclusive, bastante polêmica. E já foi estudado na literatura. Há alguns protocolos muito interessantes, como esse protocolo PECARNE, desenvolvido pelo professor Cooperman e os seus colaboradores. Então existem algoritmos, e nesses algoritmos tem muita importância o estado neurológico da criança, sim, mas outros fatores importantes, como a idade dela. Uma idade abaixo de 2 anos vai me levar a ter um comportamento mais agressivo no sentido de levar a investigar. É óbvio que uma pancada muito leve, em que a criança não apresentou nenhuma manifestação clínica, mesmo abaixo de 2 anos, eu posso ser mais conservador. Mas é sim, a idade, a criança mais novinha, um fator para eu ficar mais atento. E é muito interessante esse algoritmo do professor Cooperman de 2009, eu recomendo a leitura para quem atende emergência em pediatria, porque ele inclui alguns fatores que podem parecer um pouco subjetivos, como a preferência dos pais, a experiência do médico. E óbvio, o fato de ter uma idade mais novinha ainda, mais precoce ainda, como idade abaixo de 3 meses, a gente precisa realmente prestar muito mais atenção. Mas a preferência dos pais e a experiência do médico entram nesse cálculo se eu devo fazer uma tomografia ou não. Por exemplo, a capacidade da família de retornar ao serviço médico se a criança piorar. Isso também é importante. Se eu tiver uma família que não vai ter outra oportunidade de contato com o serviço de emergência, eu devo ser mais agressivo e fazer a tomografia. Mas se é uma família que tem o contato do médico fácil, criança está muito bem, família vai entrar em contato com o médico logo se houver qualquer diferença, eu já fico mais tranquilo e posso, eventualmente, não realizar a tomografia. E por que eu não realizo a tomografia para todas as crianças como um excesso de zelo? Porque eu envolvo aí, além da parte de custos, obviamente, a gente tem que ter responsabilidade
no sistema de saúde, eu envolvo aí a radiação para a criança e envolvo, em muitos casos, a necessidade de sedação. Então, são duas intervenções que podem trazer algum risco potencial. Se eu puder passar sem elas, melhor. Tanto a radiação como a sedação da criança. Então, é importante ter essa noção, depois desses nossos argumentos, que não existe uma resposta fechada. Existem alguns critérios objetivos. Teve redução do nível de consciência, teve alteração do exame neurológico, teve, inclusive, vômitos. Vômito é um sinal que vai me fazer realizar a tomografia no hospital. Teve isso? Não tem dúvida. Mas se a criança está bem, mesmo assim teve um traumatismo leve, muita coisa vai entrar em conta na decisão, inclusive a preferência dos pais, inclusive a experiência do médico, inclusive o acesso da família ao serviço de saúde. Mas eu volto a falar o que a gente comentou lá no início. A melhor maneira de abordar o traumatismo craniano nas crianças é a prevenção. Então, andar de bicicleta, sim, de patinete, de patins, fazer esporte, sair de perto das telas. Isso é fundamental para o desenvolvimento neurológico da criança. Mas com os equipamentos de segurança, para evitar que esse bem para o sistema nervoso, que é o estímulo, que é o esporte, acabe gerando perigos com o traumatismo craniano. Quando estiver em deslocamento em via pública, seja como pedestre acompanhando um adulto, seja dentro do automóvel, obedecer a todas as recomendações, utilizando o assento elevador naquela idade adequada, indo no banco de trás do carro até o limite de 10 anos, utilizando sempre o cinto de segurança em qualquer idade e, quando for pedestre, sempre obedecer aos sinais, à sinalização de trânsito e sempre com a presença de um adulto. Se você julgou esse conteúdo importante, compartilhe com quem você acha que também vai se beneficiar dele. Se ficou qualquer dúvida ou você tem um comentário, deixa aqui na área de comentários do vídeo. Nós vamos ter o maior prazer em interagir. Entre em contato também por meio das nossas outras redes sociais em que a gente divulga neurociência, neurocirurgia pediátrica. E já marco com você um novo encontro na semana que vem, sempre aqui no nosso canal, em Conexão Neural.